Se relacionando com Deus como filho, pastor Orivaldo da Silva, Igreja Batista Vida Plena, Igreja Batista Vida Plena, Igreja Batista Vida Plena. Romanos capítulo 8, versículo 15, eu quero meditar aqui com os irmãos. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ok, vamos só corrigir ali, como corrigimos lá no encontro, porque no original esse espírito de adoção não existe. Foi colocado de forma errônea. Tá? Você fala, mas na Bíblia, pastor? Às vezes na tradução pode acontecer alguns erros de tradução. Hoje, você vai perceber que algumas Bíblias já atualizadas vai mudar esse conceito de adoção. Por quê, pastor? Porque toda vez que se fala de adoção nas Escrituras, está falando de coisas negativas. Quer ver? Abra sua Bíblia, depois, antes de nós lermos o correto aí, abra sua Bíblia, lá em Lamentações, capítulo de número 5, versículo 1. Coloca aí. Capítulo 5, versículo 1. Porque sempre quando a Bíblia fala sobre adoção, orfandade, sempre quando a Bíblia revela sobre essa questão de a pessoa ser órfã, essa conotação de orfandade tem a ver, essa expressão, essa palavra tem a ver com coisas negativas, coisas terríveis na vida de uma pessoa. Sempre na Bíblia, você pode olhar, quando aparece orfandade, tem a ver com coisas ruins. Então, quer ver? Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considere e olha o nosso opróbrio. Opróbrio é o nosso sofrimento, a nossa dor. 2. A nossa herança passou a estrangeiros, as nossas casas a forasteiros. 3. Órfãos nós somos, sem pai. Nossas mães são como viúvas. 4. Nossa água por dinheiro a bebemos, por preço que vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios, aos assírios, entendemos as mãos para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram, já não existem, e nós levamos as suas maldades. Ok, só até aí. Então, você vai perceber que em algumas traduções já mudou esse conceito de adoção aqui. Porque, na verdade, nós somos filhos legítimos do Pai Celestial. Você entendeu, não? Por quê? Porque o Senhor, Ele não foi lá e falou, eu vou lá no orfanato adotar. Não, a Bíblia diz que todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos, e não alguém que foi colocado na casa porque não tinha onde morar, porque não tinha uma outra pessoa. Mas sim, agora você é filho de Deus. É diferente quando você é adotivo. Então, quando uma pessoa ela é adotada, talvez até, em muitos casos, lógico, nós não estamos falando contra a adoção de filhos, não tem nada a ver, nós estamos falando de uma questão espiritual. Mas quando a pessoa se sente órfã, ela tem esse sentimento de ser órfã, sem pai, porque o órfão ele tem um pai o quê? Não é genético, nós somos genéticos. Entendeu? Nós somos filhos de Deus geneticamente. Não entendeu, né? Sabe por quê? O Senhor agora, o que Ele fez? Nós temos o mesmo sangue. Jesus é nosso irmão. Ele não era, mas Ele é agora. É um poder, é um milagre de Deus. Então não podemos ser considerados órfãos, mas somos filhos de Deus. Então essa tradução, lembra-se que eu tenho falado muito sobre isso, que em hermenêutica, que é o estudo de interpretação bíblica, não só bíblica, mas doutrinas em geral, o estudo de hermenêutica, ele diz o seguinte, que a Bíblia responde à própria Bíblia. O que isso quer dizer? Que você não pode pegar um versículo isolado e fazer uma doutrina disso. Você tem que olhar no contexto geral
para poder entender o que o versículo está falando. E como que ficaria aqui, segundo o original? Então ficaria assim, porque, olha na sua Bíblia, ou lá no telão. Por que não recebemos... Você mudou lá, não? Não? Não, tá. Então eu vou ler aqui. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes com medo, em temor, mas recebestes o espírito de filiação. Entendeu? De filiação. Então aquela palavra adoção tem que sair. Espírito de filiação, o que quer dizer? De filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Entendeu? Então você é filho de Deus. Não é bom isso? Então feche os teus olhos. Pai, eu quero louvar o teu nome pela tua palavra. Senhor, peço em nome de Jesus que fala conosco, ministra no nosso coração, e possamos receber a tua unção nesta noite. Sobre nós esteja o teu Espírito e que nesta noite possamos entender que somos teus filhos. Pai, peço isso no nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Então, meus irmãos, presta atenção. Muitas pessoas ficam desanimadas, muitas pessoas ficam tristes, as pessoas se relacionam, às vezes dentro da igreja, estão dentro da igreja, estão tristes, desanimadas, descontentes, frustradas. Muitas pessoas estão dentro da igreja, nós já ministramos até, o Deus também já ministrou essa mesma palavra, somos crentes, tem muitos crentes, mas são infelizes. É crente, vai para o céu, mas vive infeliz. Mas crente pode viver infeliz, irmãos? Pode viver infeliz? Não é o propósito, mas tem. É uma realidade, é fato. Isso quer dizer o quê? Que há muita gente dentro da igreja, talvez não somente aqui, mas nas igrejas em geral, que estão infelizes. Infeliz por quê? É tanta tribulação, é tanta dor, é tanto sofrimento na vida e acaba ficando infeliz, fica triste, fica angustiado. Mas por que isso acontece? Porque fica o tempo todo tentando se superar, fica o tempo todo tentando ser justamente o que não é, buscando ser ou mostrar uma coisa que ele não é. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, ele não aceitou, ele não assimilou, ele não entendeu o processo da graça. Presta atenção nisso. O processo da graça é muito simples. O Senhor pagou o preço por você, para você receber algo. E isso que Ele te deu foi de graça. Deus, o Senhor, Deus enviou Jesus, tanto que Jesus é a graça de Deus para nós. Jesus morre na cruz para nos dar algo. O que Ele nos deu? A salvação. Ela é por obras? Diz o apóstolo Tiago que não é por obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Ninguém fala assim, eu estou indo para o céu porque eu mereço, porque eu sou dizimista, porque eu vou lá, dou minha oferta, porque eu dou esmola no semáforo, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho. Entendeu? Talvez tenha até cara de bonzinho, mas não é essa cara que vai te levar para o céu. Quem te conduz ao céu é o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus, tá certo? Isso é de graça. Você não tem que pagar nada. Só que às vezes nós fazemos o quê? Ficamos tentando provar alguma coisa. Tentamos ser alguma coisa por merecimento. Queremos mostrar que nós merecemos. Queremos mostrar que nós mudamos de verdade. Não precisamos mostrar nada, irmãos. Isso é algo natural que acontece com o crente. A mudança tem que vir de dentro para fora. Não adianta mudar a roupagem externa, não adianta frequentar numa igreja se isso não aconteceu dentro da pessoa. Deu para entender? Então, primeiro tem que acontecer aqui dentro. O externo é consequência. Então, por exemplo, a pessoa se converte. Então, qual a primeira iniciativa dessa pessoa? Espera aí, é mudar a qualidade de vida dela, mudar o jeito de viver dela. Ela procura, por quê? Tem algo dentro dela que fala mais alto agora. Ela, de repente, ela suja o pé dela, ela não vê a hora de lavar o pé. Ela pisou, ou passou um carro, jogou água suja nessa pessoa, ela volta para casa para se limpar. É a mesma coisa a pessoa nascida de novo.
Ele não aceita ficar sujo. Mas como isso aconteceu? Primeiro lá dentro, mudou alguma coisa lá dentro. Isso chama-se milagre do novo nascimento. Sabe? Não quer dizer que ela nunca vai pisar o pé na lama. Nunca vai passar um carro espirrando água suja nela. Não quer dizer isso. Mas agora, a pessoa que quer viver por merecimento, ele faz o quê? Não, ele espirra água, ele quer encobrir aquilo lá, para ninguém ver que ele está sujo. Ele pisa na lama, ele quer encobrir para que ninguém veja que ele está sujo. Então por quê? Porque ele quer mostrar um fator externo. E ele precisa mostrar. Então isso traz muito sofrimento. Isso traz muita dor. Isso traz desânimo. Por que traz desânimo? Porque ninguém é perfeito. De vez em quando você vai pisar na lama, irmão. Entendeu? De vez em quando um carro vai passar e espirrar água suja em você. Você não está livre disso. Isso acontece, traz sofrimento, porque a pessoa não consegue se libertar sozinha. Precisa de uma ação do Espírito Santo. Ele precisa nascer de novo. E há muitos que nascem de novo, mas não entendem a graça. Quando não entendem a graça, que Jesus já morreu por eles, basta ele confessar os seus pecados. O que vai acontecer? Como ele não entendeu a graça, então ele fica sofrendo. Eu tenho que andar certinho. Eu tenho que andar assim. Eu não posso pisar com a esquerda. Eu não posso entrar com a direita. Eu não posso andar para lá. Por quê? Porque ele está tentando mostrar algo. Você não precisa mostrar nada. Olha bem para mim. Você só precisa ser naturalmente espiritual. O que é ser naturalmente espiritual? O que é ser naturalmente espiritual? Agir naturalmente. Né? Haja naturalmente. Como que é agir naturalmente espiritual? Eu não preciso forçar nada, a minha natureza já diz tudo. Você acha que um crente, por exemplo, nascido de novo, que age, que entende a graça de Deus, que Jesus morreu por ele, para ele receber de graça a salvação, ele recebe esse novo nascimento. Você acha que ele precisa, você acha que ele vai sair da igreja e vai para uma casa de promiscuidade? Você acha que ele vai sair da igreja e vai fazer um assalto ali na esquina? Você acha que ele vai sair da igreja e vai usar drogas? Não. Por quê? Porque ele nasceu de novo, é natural, ele não precisa forçar nada. Agora, quando força, aí ele sofre. Então, por isso que existe muito desânimo, descontentamento na igreja. Deu para entender isso? Amém, meus irmãos? E a grande resposta para esse descontentamento, para esse desânimo, às vezes, tristeza no teu coração, sabe por que é? Porque você não conhece a Deus como Pai. Você não se relaciona com Deus como Pai. Deu para entender? Então precisamos nos relacionar com Deus como sendo nosso Pai. Não podemos pensar em Deus como alguém distante de nós, do qual nós não temos acesso a Ele. Temos que pensar em Deus como sendo nosso Pai. Esse é o grande problema de muitos. Porque ele até fala que Deus é seu Pai, mas não se relaciona com Deus como sendo seu Pai. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 6. Jesus diz assim, eu estou acelerando aqui, irmãos, por causa do horário, tá? Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ok, só até aqui. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então presta atenção, Jesus não é o fim, o destino. Jesus, ele é o caminho. Qual é o nosso destino? O Pai. Você fala, pastor, mas como é isso? Prova isso. Abra João, capítulo 17, versículo 3. João 17, 3. Olha o que diz. A vida eterna é esta. Qual que é a vida eterna? Que te conheçam a ti. Somente a ti. Por único Deus. Único Deus. Então qual que é o nosso destino? O Pai. Qual que é o teu destino? É o Pai. Por isso que nós não podemos ficar mais preocupados com o inferno. Entende, irmão? Você não vai para o inferno. Entendeu? Talvez você não saiba da consequência terrível que é ir para o inferno. Por isso você não dá muita glória a Deus. Mas você não vai mais. O teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Você não vai para o inferno. Agora você tem um alvo. Qual que é o teu alvo? O Pai Celestial. Jesus é esse caminho, não é o destino. Jesus, ele simplesmente introduz
para a vida eterna. Qual é a vida eterna? Que conheçam a Ti. Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos nos relacionar com o Senhor. Como nos relacionamos? Como Pai. Agora, para nos relacionar com Deus como Pai, temos que nos ver como filhos. E não nos relacionar com Ele como órfãos. Como alguém foi adotado. Pegou e entrou na casa agora, e agora faz parte, mas é filho adotivo. E esse é um grande problema. Por quê? Porque espiritualmente na Bíblia, todo mundo que é adotado não tem liberdade. Toda pessoa que é adotado na Bíblia, ele não tem ousadia dentro de casa. Ele não tem a liberdade, de conversar com o pai, como sendo geneticamente filho. Deu para entender? Amém, meus irmãos? Por quê? Ele está na casa, mas não se sente da casa. Quando se fala de adoção na Bíblia, está falando de pessoas que se sentem estranho. Está sofrendo, não tem descanso, está sempre com a cabeça cheia, está sempre preocupado se de repente o pai aquele pai que o adotou, de repente não vai mandar ele embora. Lembre-se assim, qual pai que rejeita o filho? Espiritualmente, Deus eterno nunca, como o pai, o teu pai, nunca vai te mandar embora. Mas agora, quando você se relaciona com ele como sendo adotado, você sempre vai ter aquela sensação, de repente Deus está chateado comigo. Peraí, de repente Deus não me ouve porque eu não agi corretamente. Então, para Deus me ouvir, eu preciso agir corretamente. Peraí, eu não posso pecar nunca. Eu nunca posso fazer... Tudo depende da minha performance diante de Deus. Entende? Eu não posso errar nunca. Se eu dei uma pisada fora, como é que agora eu vou para a igreja? Como que eu vou tomar ceia? Não é assim? Não é a sensação que nós temos? Porque isso está dentro de nós. Isso está dentro de você. Porque um dia nós fugimos da presença de Deus. Um dia nós somos lançados fora por causa do pecado. Agora Deus vai lá e nos abraça e fala, meu filho, vem para cá. Eu quero me relacionar com você como meu filho. Eu sou teu pai agora. E aí a gente começa a se relacionar com Deus com suspeitas, com desconfiança. E não é assim. O que o diabo falou para Eva, irmãos? Falou, será que é assim mesmo? Jogou desconfiança no coração dela. Falou, Eva, presta atenção. Deus não falou para você não comer do fruto? Será que é porque Ele não quer que você seja semelhante a Ele? Jogou desconfiança, como se Deus estivesse escondendo alguma coisa dela. Como se Deus estivesse falando assim, não vou deixar ele comer, porque senão eu estou escondendo algo. Não, deixa eu te falar algo. Deus não esconde nada de você. Jesus disse assim, aos servos nada é revelado, mas ao filho, ao amigo, Ele revela tudo. Você entendeu isso? Então Deus se revela para você, Ele não se esconde de você. E Ele não esconde nada de você. Agora, o nosso relacionamento com Ele é como se nós não fôssemos aceitos na casa, como se nós não fôssemos amados dentro de casa. Sempre estamos tentando agradar a Deus, fazendo alguma coisa. Presta atenção, você já agradou a Deus. Como que eu agradou a Deus? Como que eu agradei a Deus? No dia que você levantou a sua mão, falou, eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus. Você agradou ao Senhor. Lembra lá de Hebreus capítulo 11, versículo 5, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Você creu que Deus existe. Você já agradou a Deus. E Ele se alegra com você. Mas a sensação é de que a casa não é minha. A sensação é que eu nunca vou poder ser feliz desse jeito. Ser crente é uma luta. Então, presta atenção. Não conseguimos falar com ousadia. Não conseguimos nos sentir dentro de casa. Sempre nos sentimos como de fora. Deu para entender? Então, como que nós podemos quebrar isso? Nos relacionando com Deus como Pai. Agora você entende por que a família é tão perseguida? Por que o diabo procura destruir as famílias? Que nós sempre falamos assim, olha, o diabo luta contra os casais, luta contra os filhos. Esse é o maior projeto do inferno, o maior plano do inferno é destruir a família. Por quê? Porque a família é algo que foi instituída por Deus. Deus pega pai, pega mãe e coloca ali seus filhos, tudo dentro da casa. Você se relaciona com seu pai, se relaciona com sua mãe.
para você ter uma ideia do que é Deus. Quando você se relaciona com seu pai, e quando você é pai, você se relaciona com seu filho, você tem uma ideia do que é se relacionar com Deus. A ideia de ter família, de ter pai, de ter mãe, é para que nós também saibamos nos relacionar com Deus como pai. Deu para entender isso? Não. Não é nada complicado. Então o diabo ele procura fazer o quê? Destruir a família. Destruir o quê? A imagem de pai. De todas as formas, ele procura destruir a imagem do pai. Se nós tivermos a imagem distorcida do Deus eterno como pai, então nós vamos viver uma vida periférica. Deu para entender? Vivemos uma vida nos sentindo estranhos. Vivemos uma vida sem relacionamento íntimo com Deus, sempre falando com Ele como se Ele estivesse longe de nós. E aí todo momento estamos frustrados, decepcionados, chateados. A imagem de Deus como pai é muito importante. Você jamais pode entrar na presença de Deus olhando para Ele como se Ele estivesse longe de você. Ele está bem perto de você. Amém ou não, meus irmãos? Fala para essa pessoa do lado, fala, ó, Deus está bem perto de você. Não tenha medo. Só para você ter uma ideia, como é importante a figura do pai. Só para você ter uma ideia. As pesquisas apontam que 70%, um terço das famílias no Brasil não tem pai. Não tem um pai presente. Um terço das famílias não tem um pai presente. Então quer dizer que no mínimo um terço das crianças no Brasil não se relacionaram com o pai. Um terço, sabe quanto que é um terço? Sabe quanto que é um terço do Brasil? Somos 200 milhões de habitantes. Quanto que é um terço? Quase 70 milhões de pessoas não tiveram pai. Eu cresci sem pai. Não tive um pai. Então estou dentro dessa estatística. Quantos cresceram sem pai aqui? Olhei. Um terço da igreja. Não cresceram com o pai. O que isso quer dizer? Que um terço das famílias, que são 70 milhões, das crianças não tiveram um relacionamento com o pai. Agora pensa, como não é a cabeça da criança. E tem mais, os outros 70% tiveram sim um pai, mas as pesquisas já apontam que esse pai não foi presente, foi ausente. Qual o grande problema da educação no Brasil? Que a gente conversa com os professores. Quantos professores temos aqui? De educação, de ensino fundamental, que dão aula ainda hoje. Tem alguém que dá aula ainda hoje? Qual o grande problema hoje na educação? Que as crianças vão para a escola e os professores têm que ensinar como ser pertencente a uma família, porque eles não sabem. Então presta atenção. Essa estatística leva a um problema muito sério de afetividade. Quando a pessoa vem para a igreja, chega na igreja, e a gente fala para ela, você tem que se relacionar com Deus como o seu pai, existe um certo sentimento meio vago, porque da mesma forma que o pai dele o abandonou, de repente Deus também irá abandonar. É uma sensação não consciente. Você não pensa assim, Deus vai me abandonar, mas é uma sensação inconsciente. A pessoa, lá dentro dela, inconscientemente, ela já pensa, vai me abandonar também. Deu para entender? Agora, olha que interessante, 80% dos homens que estão na cadeia, 80%, nunca tiveram um pai. Não tiveram pai. E os 20%, os outros 20% que estão na cadeia, tiveram um pai, mas não se relacionaram com ele. Então, quer dizer, 100% dos que estão na cadeia, 100% é problema de afetividade direcionada com o pai. Você vê que coisa? Então, é uma geração de ausência de pai. Então, por isso que nós queremos mesmo que é um plano do inferno para destruir a imagem que nós temos do pai. É uma tentativa do inferno. Porque se ele consegue destruir essa imagem, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ficar como que perdidos no mundo. Por isso que toda vez que a Bíblia fala sobre a pessoa não ter um pai e ser adotivo, ela fala de pessoas
frustradas, decepcionadas lá dentro. Você sabe que existe uma pesquisa que diz que todos os problemas como pobreza e marginalidade está associado com a falta do pai. Logicamente, existem as exceções. Nem todo mundo que não tem pai está na pobreza ou está na miséria ou na marginalidade. Mas você pode ter certeza de uma coisa: isto é um facilitador. A falta de um pai é o facilitador para a pessoa ir para a miséria, para a pobreza, para a desgraça. Você vê como que é importante ter um pai. Quantos tem pai ainda aqui? Glorifica a Deus, porque é importante você ter um pai. Deu para entender? Não, irmãos? Volta lá para Romanos, capítulo 8, versículo 15. Coloca lá de volta. Olha o que diz. Você não recebeu, porque não recebestes o espírito de escravidão. Não recebeu o espírito de escravidão. Para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de filiação. Isso quer dizer o quê? Que agora você não é mais qualquer um. Agora você é filho de Deus. Deu para entender? Então, se você é filho de Deus, se relaciona com Deus como pai. Se você é filho, então Ele é o teu pai. E se Ele é teu pai, você é filho de Deus com todas as prerrogativas, direitos, bênçãos, benefícios que essa posição lhe dá. Outro dia eu estava explicando sobre a condição de filho, né? Tem 3 posições na condição de filho. Primeiro, quem é filho tem provisão. Quantos são filhos aqui de Deus? Então Deus é teu pai. Ele tem provisão. Quem é filho tem provisão. Provisão é de graça. Isso quer dizer o quê? Que o alimento, que a roupa, as coisas básicas, o pai providencia para o filho. A educação, não é assim? Se o pai tem condições, ele dá a educação até melhor ainda. Mas a provisão, o filho tem. Então, peraí. Se o filho tem a provisão e é de graça a provisão, então você pode orar ao Senhor, falar: Senhor, o Senhor é meu pai, eu sou teu filho. E você pode falar para ele, falar: pai, eu estou passando necessidade. Eu não tenho o mínimo. Sabe o que é o mínimo? Eu não tenho um emprego. Você acha que o pai te dá um emprego? É provisão. Emprego é provisão? Os irmãos acham que é provisão? É provisão. Emprego é provisão. Você está desempregado, você ora a Deus como filho. Qual o problema? Que às vezes nós oramos a Deus e falamos assim: Deus, olha, como se Deus estivesse longe de nós, como se Ele fosse um estranho. Não trate o Senhor Deus como estranho, porque Ele não te trata como estranho. Ele não te trata como uma pessoa de fora, Ele te trata como filho. Quando você é tratado como filho, então peraí, então eu posso falar com meu pai com ousadia, eu posso falar com ele, falar: pai, eu estou querendo pegar o seu carro emprestado. Quantos acham que o pai empresta? Empresta. Você pode, se você tem direito à provisão, você pode orar. Por isso que nós sempre falamos assim: orar em concordância com a palavra é orar como filho. Como que é orar como filho? Por exemplo, você está fazendo uma obra para o pai. Se você pede uma ferramenta para o pai, ele vai te negar? Lógico que não. Ele vai te dar todas as ferramentas para você exercer a obra dele. Nós temos células. A célula não cresce. Você acha que se você falar com o pai: pai, minha célula não cresce, me arruma uma ferramenta para eu trabalhar? Você acha que ele vai negar para você? A obra é dele. Ele não vai te negar. Se você falar para o pai: pai, eu estou desempregado. Tem alguém desempregado aqui? Nesta noite o Senhor vai te abrir uma porta, em nome de Jesus. Por quê? Porque é provisão. Se você trata o Senhor como pai, você se considera filho, você vai orar. Agora, qual é o problema? Que o diabo quer tirar isso do teu coração. Não, mas eu sou tão malzinho, eu sou tão ruim, eu não tenho direito à provisão que Deus dá. Eu não tenho direito, olha o que eu fiz meia hora atrás. Então tem pessoas que vêm para a igreja, primeiro ela quer se consertar. Primeiro ela quer se achar digna de poder estar aqui dentro. Ela tem que se achar corretíssima para poder pegar o pão, pegar o cálice. Não, eu só vou orar pedindo alguma coisa para Deus se eu for certinho, porque se eu não for certinho, Deus não vai me ouvir. Mas se você tem Ele como pai,
Qual pai que não perdoa o filho quando o filho faz uma coisa errada e vai lá e pede perdão para o pai? Pai, me perdoa. Qual pai que não perdoa, irmão? A Bíblia diz, se vocês sendo homens sabem lidar bem com seus filhos e sabem dar boas coisas, pensa o Pai Celestial não dará aquilo que vocês pedem. Você entendeu? Então, o problema é que nós oramos, temos direitos, mas o diabo ele rouba esse direito do nosso coração. Não, você não merece estar trabalhando, não. Você não merece ter porta de emprego, coisa nenhuma. Você não merece ter roupa bonita. Você não merece. Você é um péssimo filho. Você não vai comer hoje à noite, não. Vai ficar de castigo. Não vai nem comer arroz nem feijão. Ou melhor, só vai comer arroz. Porque o feijão eu só vou dar para os bonzinhos e o bife também. Você acha que Deus faz isso, pastor? Porque é provisão. Provisão é de graça. Diga, provisão é de graça. Então para de achar que você não merece. O grande problema é que nós achamos que não merecemos. Mas Deus fala, você merece. Por que você merece? Quem quer arriscar? Por que você acha que você merece, irmão? Certo, você é filho. Ok, perfeito. Mas por que você merece? Irmão, falei tanto esses tempos agora, temos falado tanto. Por que você merece? Porque você fez coisas boas? Porque você deu dízimo? Por que você merece? Por causa da graça de Deus. Quem é a graça de Deus? Jesus. Quando Deus olha para você, não vê você, vê Jesus. Jesus é pecador, irmão? Então você também não é. Quer ver? Abra um versículo. Deixa eu embasar essa tese aí. Capítulo 5 de Romanos. 5, versículo 19. Vê lá para mim, se é isso. É isso mesmo, olha lá. Você não é mais pecador aí, ó. Outro dia deu uma briga isso daí, mas olha a base bíblica. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quem foi feito pecador? O homem, toda a raça humana foi feito pecador. Vírgula. Assim, pela obediência de um só. Quem que foi esse obediente? Foi você, não? Quem foi obediente? Nós fomos desobedientes, mas Jesus foi o quê? Obediente. Por causa de uma pessoa que foi obediente, muitos serão feitos justos. Então, quando você vai lá para João, lembra? A Bíblia responde a própria Bíblia. João, capítulo 1, versículo 12, diz o quê? Todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de se tornar o quê? Justos. Entendeu? Então, quer dizer, os que creem no seu nome. Você entendeu ou não, irmãos? Então você é justo. Então, por que você é justo? Porque Jesus morreu por você, Ele se fez a justiça de Deus na tua vida. Isso quer dizer o quê? Quando Deus olha para você, não vê mais você, vê Jesus. Jesus tem pecado? Você também não tem. Você fala, pastor, eu peco. Eu não estou falando nesse sentido. Estou falando aos olhos de Deus. Quando Deus olha para você, não vê pecado em você. Ele não está falando que você não tem pecado. Ele não vê pecado em você. Por que ele não vê? Por quê? Por causa do sangue. Lembra que o sangue, ele purifica. Ele apaga. Ele é uma borracha que apaga todos os teus pecados. Você não tem mais. Por isso que quando você dá uma pisada na lama, você tem que lavar rapidinho. Como que lava rapidinho? Pedindo perdão ao Senhor. Fala, Senhor, me perdoa. Ele vai te perdoar? Pronto, está purificado. Está justificado. Diga assim, eu não sou mais pecador, sou justo. E sou filho de Deus. Sendo filho de Deus, eu tenho direito à provisão. Segunda coisa que é de direito do filho. Qual que é a segunda coisa? É herança. Você precisa fazer alguma coisa para ter herança, irmão? Você não precisa fazer nada para ter herança. Por exemplo, o filho, o camarada tem 2 filhos. Um é apaixonado pelo pai. O outro não quer saber de nada do pai. Um vive ali babando no pai, o outro não. O outro às vezes vai até morar em outro lugar, nunca mais liga, fica para lá, para cá. O pai morre.
Você pode ver, se o pai morrer, aparece rapidinho o filho que estava longe, né? Chegou a notícia, o pai morreu, se dá para vir aqui para a gente enterrar, ele rapidinho aparece. Por que ele aparece? Porque ele sabe que ele tem direito à herança. Vai ser negado a herança para ele? Não tem como, porque é lei. A lei diz que ele sendo filho, ele tem direito. O pai vai dar tanto a herança para o filho que é bonzinho como para o filho que é mauzinho. Você entendeu ou não? Quantos entenderam isso? Agora, tem uma terceira característica, que essa é aquela que nós falamos no encontro, que é a recompensa. Filho tem direito à provisão e ele tem direito à herança, mas a recompensa não é de direito, a recompensa é conquistada. Lembra disso? Quantos lembram? Lá do encontro. A recompensa você conquista. Então, essas questões são de filho. Agora, se você se relacionar com Deus como sendo uma pessoa distante, você não recebe nada. Você se coloca fora da casa da família. Você se coloca para fora do lar. Você fala, eu não tenho direito mesmo, vou sentar lá fora. Eu não tenho direito a nada disso, eu vou ficar lá fora. Eu não vou, o pai nem vai olhar para mim porque eu risquei o caderno dele. Então você começa a se relacionar com Deus com certas restrições. Então quando você está desempregado, você não ora falando com ousadia, pai, eu estou desempregado, abre uma porta para mim. Eu creio, as portas estão diante de mim, estão abertas. Porque você começa a se relacionar diferente. Os irmãos creem nisso, não? Então fica de pé em nome de Jesus que não dá tempo para mais nada. Semana que vem a gente termina. Olha, irmão, olha bem para mim. Olha bem para mim. Olha bem para mim. Isso muda muito. Você fala, pastor, por que muda? Muda, sabe por quê? Que a maneira que nós tratamos o Senhor Deus é a maneira que nós cremos. Eu falei na equipe do encontro da Ágape que sábado, falando o seguinte: o Senhor chama Abraão e fala para Abraão assim, Abraão, olha para onde você quiser. Olha para todos os lados. Olha para todos os lados. Até onde a tua visão alcançar é o que eu vou te dar. Então, presta atenção. Até onde a tua visão alcançar, até onde você enxergar, é o que você vai receber. Aí o camarada, ele trata Deus como um Deus que não está disposto a dar nada para ele. O que ele vai falar? Tá bom, até a esquina ali tá bom, pai. É aquela humildade hipócrita, né? Não, tá bom, eu não mereço mesmo nada. Qualquer coisinha para mim tá boa. Dá lá um fusquinha, apesar que fusca hoje vale muito, né? Mas dá lá qualquer coisa para mim. Até a esquina, tá tudo bem, irmão. Tá certo, pai, não precisa dar muita coisa para mim, não. Agora, se ele se relaciona com Deus como pai, é diferente. Ele quer logo alugar um helicóptero para subir o mais alto possível, para enxergar o mais longe possível. Porque a Bíblia diz que Deus falou para ele, até onde a tua visão alcançar, é o que eu vou te dar. Você vê que você se relacionar com Deus, você ter as coisas do Pai, depende muito de como você se relaciona com Ele. Está à disposição, tá ou não está? Está à disposição. Só que, pega quem quer. Eu sou filho, mas eu acho que eu não tenho direito a nada, eu não vou receber nada. Eu sou filho, mas eu não peço nada, não vou receber nada. Isso é princípio bíblico. É um princípio de filiação. Eu tenho direito àquilo que Deus fala na sua palavra. Então, eu quero que nós queremos aqui construir. Qual está sendo a nossa oração? Qual está sendo a nossa oração? Qual está sendo a sua oração? Pai, um dia nós vamos aqui arrebentar essas paredes. É isso que nós oramos? Não é um dia, Pai, em nome de Jesus. Eu creio porque o Senhor fez promessa para nós. Em nome de Jesus, libera aquela documentação lá. Pai, coloca as tuas mãos, porque nós queremos até o final do ano estar aqui com essa construção em andamento. É uma coisa mais confiante, não é uma coisa assim, quem sabe se Deus se agradar de mim, quem sabe se Deus quiser, nós vamos ampliar. Não é isso. Então quem sabe um dia você vai ter uma porta de emprego, quem sabe um dia você vai conquistar alguma coisa. Não,
se relaciona com Deus como pai, olha para as Escrituras e fala: Pai, eu tenho direito à provisão. A tua palavra diz. Então, em nome de Jesus, abram-se as portas diante de mim. Abram-se as conquistas diante de mim. Você tem direito. Você fala: Pai, minha célula não multiplica. Fala: Pai, a tua palavra diz que eu ganharei as nações. Se eu pedir as nações, o Senhor me dá. Eu vou pedir as nações. Irmãos, só para encerrar. Nós começamos a igreja aqui há 13 anos atrás. Tínhamos 20 pessoas. Se tínhamos, no máximo, se tínhamos 30, era muito. E nós orávamos e falávamos assim: nós vamos ter uma grande igreja um dia. Não chegamos lá ainda, estamos caminhando para isso. Sabe o que é ser uma grande igreja? No meu olhar, na minha visão, é ter igreja espalhada pelo Brasil inteiro. Pelo menos. Não chegamos ainda a sair de São Bernardo. Então, chegamos em Santo André agora. Mas eu creio, irmãos, que a promessa de Deus, ela não cai por terra, ela se cumpre. Sabe? Se ela fala, eu creio. Então comece a se relacionar com Deus diferente. Está com um problema no casamento? Fala: Deus, eu estou com um problema no meu casamento. Sabe, a tua palavra diz que honrado deve ser o matrimônio entre todos nós. A tua palavra aprova o casamento. Então traz paz na minha casa. Estou com um relacionamento com meu pai, minha mãe, com problema. Fala: Deus, traz paz na minha casa. Sabe? Você pode pedir. Fala com Deus. Amém, meus irmãos? Então feche os teus olhos. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Como que é o teu relacionamento com o Pai? Depende, pastor. Meu relacionamento com o Pai, com Deus como Pai, depende de como eu ando. Se um dia eu andei certo, se um dia eu amanheci de bom humor, então Deus é meu Pai. Se não, eu falo com Deus bem distante, porque eu fico com medo dele. Como é o teu relacionamento com Deus? É como um Deus distante ou como um Pai presente? Como que é? Quando você ora pedindo as coisas, como que você fala com Deus? Deus, será que eu mereço receber isso? Ou você se relaciona com Deus como que Ele fala para você assim: você tem direito, pode pedir, o que você pedir eu te dou. É isso? Como que é seu relacionamento? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite. Ó Deus, 9h20 da noite, Pai. Estamos aqui porque queremos nos relacionar contigo, não como alguém distante, alguém que talvez um dia vai ouvir a nossa oração. Não queremos nos relacionar com o Senhor como qualquer um, mas nós queremos nos relacionar com o Senhor como nosso Pai. Talvez não tivemos pai, fisicamente falando, geneticamente falando, não tivemos um pai, mas nós temos o Senhor como nosso Pai. Talvez não soubemos nos relacionar, humanamente falando, com o Pai, mas contigo, Pai. Nós queremos nos relacionar, queremos ter intimidade com o Senhor, queremos ter ousadia no falar, queremos conquistar, queremos romper e dependemos de Ti, dependemos da direção do Senhor, dependemos da ação do Teu Espírito Santo para nós, para a nossa igreja, para a nossa célula, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Peço em nome do Senhor Jesus, ministra a nossa vida, Pai. Ministra a vida dos Teus filhos, Senhor, que o espírito de escravidão não esteja sobre a Tua igreja, mas haja, Senhor, sobre nós o espírito de filiação, no qual nós clamamos: Abba, Pai.